Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, mais uma vez aqui nessa quarentena, né, que nós estamos. Eu quero hoje meditar com vocês no texto que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu vou ler aqui do 11 ao 14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós estamos aqui nesse contexto da inauguração do templo, primeiro templo, né, conhecido como Templo de Salomão, por volta do ano 950 aproximadamente, antes de Cristo. E no capítulo 7, aqui no início do capítulo 7, ali na festa de inauguração, depois de uma oração do rei Salomão, o Senhor manda fogo do céu que consome o sacrifício, o holocausto. A glória de Deus enche aquele templo ao ponto de que os sacerdotes ficassem de fora. Eles não entram no templo e todos, né, os sacerdotes com o povo, o rei, todos ficam do lado de fora. E eles, naquele momento em que eles olham e veem o fogo descendo, eles se prostram, eles se encurvam e adoram a Deus com orações, com louvores. Está lá aqui no capítulo 7, a partir do verso 3. E há uma grande festa de inauguração que dura aproximadamente 23 dias. E depois disso, eles vão para as suas casas. E no momento, esse texto que nós lemos agora, é o momento em que provavelmente Salomão vai para a sua casa, para o palácio, e Deus fala com ele numa visão ou num sonho, né? E é maravilhoso essa palavra, aquilo que Deus fala com Salomão, as promessas de Deus para Salomão e para o povo de Israel. E eu quero aqui, diante desse texto, em primeiro lugar, dizer a você, a todos nós, né, que o que esse texto está me dizendo é que Deus ouve a nossa oração. Aqui no verso 12, está escrito aqui: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, é Deus falando para Salomão, ouvi a tua oração. Nós temos que ter isso guardado no nosso coração. Muitas pessoas andam cabisbaixas, andam tristes, andam sem esperança, principalmente nos dias de hoje. Como eu falei na última palavra, há um clima de terror, há um clima de histeria, há um clima muito ruim que está acontecendo, né, no nosso país e também em outros países do mundo. E é tempo de orar, mais do que nunca, né? Como de uma forma assim, mais popular dizendo, né? É tempo de orar mais do que nunca. Por quê? Porque nós temos a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Aqui nós sabemos, e eu tenho apontado para vocês muitas vezes, que não é um privilégio para poucas pessoas, não é um privilégio para poucas pessoas. É algo que Deus, através de Jesus, deixou bem claro. Quando Jesus disse, busquem, orem, batam e as portas se abrirão. Jesus nada estava dizendo para que nós não deixássemos de orar.
Em várias parábolas ele fala sobre isso. Eu sempre cito a parábola do juiz Inico, quando Jesus deixa bem claro ali que Deus ouve a oração dos seus escolhidos. E aqui a palavra está dizendo: ouvi a tua oração. A palavra foi para um rei, foi para um homem importante, mas a palavra serve e entra nesse contexto que eu estou tentando colocar para vocês hoje, para todos nós. Jesus, ele abriu as portas, ele permitiu com que nós entrássemos, que a sua igreja, o povo, o seu povo, que todos nós entrássemos no Santo dos Santos. Aqui nesse templo existia o lugar santo e o Santo dos Santos. E o Evangelho de Mateus nos relata que quando Jesus disse está consumado, esse véu que separava, ele foi rasgado de cima para baixo. É como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo: olha, a partir de agora, não é somente o sacerdote, não são somente os sacerdotes, mas a todos aqueles que foram chamados, a todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Por causa de Jesus, nós temos essa liberdade de orar, de clamar, de buscarmos o nosso Deus em oração. O Senhor ouve a tua oração quando você ora com fé, quando você ora com essa certeza de que Deus está ouvindo e que Ele tem, e só Ele tem, todo o poder para responder, para fazer o impossível, para fazer aquilo que nós nem imaginamos e nem pensamos, e nem temos essa noção daquilo que Deus pode fazer por nós. Mas pode ter essa certeza no teu coração. Ele ouve a tua oração, Ele ouve a nossa oração. Em segundo lugar, amados, diante desse texto, eu quero dizer para você que diante das tragédias, diante das crises, das hecatombes, que é uma mortandade que assola muitas pessoas, pandemias, aquilo que nós estamos vivendo hoje, em outras palavras, quando não há o que fazer, quando não existe nada que nós venhamos a fazer, as nossas forças, a nossa inteligência, eu estou falando de uma forma geral, enquanto homem, né? A ciência está aí, a medicina, mas existem ocasiões que não há o que fazer, não tem o que fazer. E você, que faz parte desse povo, esse texto aqui está me dizendo, no verso 14, primeira coisa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. O que é se humilhar na presença de Deus? É reconhecer que eu não tenho força, que eu não tenho poder, não tenho condições de fazer aquilo que eu estou pedindo, diante do problema que eu estou vivendo. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, é Deus que está falando para Salomão. As palavras, elas saem da própria boca de Deus. Se o meu povo, primeiro, se humilhar, então se humilhe. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Em segundo lugar, naquela mesma linha de pensamento, se o meu povo orar, está aqui no verso 14, se o meu povo orar, então, como eu acabei de dizer, o Senhor ouve a nossa oração. Por outro lado, eu entendo que há uma guerra, uma batalha espiritual. Nós sabemos, Efésios capítulo 6, sempre citamos essa passagem. No mundo espiritual, tudo vai acontecer ou vai colaborar para que você não ore, para que você não entre na presença de Deus em oração. Então as coisas vão acontecer, alguém vai bater na porta, alguém vai tocar, o telefone vai tocar, alguém te ligando, muitas coisas. Quando você decide, olha, eu vou orar nessa hora, nesse momento, pode ter certeza que no mundo espiritual vai acontecer uma batalha para que você não entre na presença de Deus em oração. Mas persevere, seja firme, entenda que
Deus quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor. Em terceiro lugar aqui, dentro desse versículo, se o meu povo buscar, Jeremias 29, no versículo 13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E no versículo 14, olha o que Deus fala para o seu povo: e eu me deixarei ser encontrado. Isso é maravilhoso, irmãos. É Deus falando para nós. Deus falou para o seu povo, falou para o povo de Israel. Mas aqui a palavra está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós, hoje a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós fazemos parte desse contexto que entra o Israel e a igreja. Então, por isso que eu digo que nós fazemos parte desse contexto, nós podemos entender que essa palavra é para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você que é chamado filha, filho de Deus, você é povo de Deus, você pode clamar, você pode buscar, essa palavra é para todos nós. O Senhor se deixará, Ele quer que nós o encontremos. E em quarto lugar, e se converter dos seus maus caminhos. Às vezes nós falamos em conversão e achamos que é só aquele momento, que você tem aquele start, que você tem aquela... É como se aquele encontro de Paulo com Cristo. E ali, e na minha história de vida, e na sua história de vida, é só o começo. É o início de uma conversão, porque a nossa vida com Deus, ela é uma conversão diária. Todos os dias nós estamos nos convertendo, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pensamos, nós falamos, nós agimos de acordo ou não de acordo com a vontade de Deus, com o que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós pecamos, a própria palavra do Senhor diz, usando o João, dizendo: aquele que diz que não peca, que não tem pecado, é mentiroso. Então nós pecamos, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus conhece o nosso coração, Deus, assim, ninguém vai surpreender a Deus, Ele não se deixa pegar de surpresa, mas existe essa possibilidade, né, de nós nos convertermos. Se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, e nessa coisa diária que eu falei, nós pedimos perdão. Se não for da boca para fora, se não for de uma forma cínica, de uma forma projetada, assim, não é essa a palavra, é já planejada, não, eu vou pedir perdão porque eu sei que Deus vai me perdoar, e depois já sabendo, não, amanhã eu vou pecar. Não é assim que funciona, nós sabemos disso. Mas se for de uma forma sincera, nós temos a certeza que Deus, Ele vai nos perdoar. E aí vem a promessa: e então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Queridos, essa palavra, ela cabe certinha nos dias que nós estamos vivendo. Dias de medo, dias de angústia, dias de incertezas. Olha aqui que a promessa, essa palavra, sempre eu tenho cuidado de dizer para vocês que essa palavra ela foi direcionada para Salomão, para o povo de Judá, para o povo de Israel e de Judá, que aqui era uma nação só. Mas eu, mais uma vez, tomo essa liberdade e tenho essa liberdade de dizer que se você é povo de Deus, se você é igreja, essa palavra é para você. Então é tempo, amados, de nós clamarmos, é tempo de nós orarmos, cada um no seu lar, cada um no lugar onde estiver, a igreja do Senhor Jesus orando, clamando, se humilhando na presença do nosso Deus. Eu tenho essa certeza
de que o nosso Deus vai ouvir, de que Ele vai sarar a nossa terra, porque é na palavra, é na Bíblia, na Escritura que está escrito isso, e eu tenho certeza que essa palavra ela cabe nos dias de hoje. Agora, em terceiro lugar aqui nesse texto, né, nessa sequência desse capítulo 7, porém, se, no capítulo 7, verso 19, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra e vou dar nessa terra que santifiquei, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio, em motejo entre os povos. Aqui é exatamente Deus sabendo o que iria acontecer. Só que ele já deixou a sua palavra, que não muda, já aqui para que o povo se lembrasse. Olha, tudo é na condicional. A nossa caminhada com Deus está numa condicional. Se nós obedecermos, se nós andarmos no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor. E o que aconteceu com Salomão e, consequentemente, com o povo de Israel e de Judá? Eles se desviaram. Salomão, se você ler lá em 1 Reis, capítulo 2 em diante, vai mostrar ali o reinado de Salomão, que começa com glória, que começa de uma forma espetacular. Ele foi e até hoje, na história secular, Salomão é conhecido como o rei mais sábio de todos os tempos, um dos mais ricos. Israel, no período de Salomão, foi a nação mais rica do mundo. Foi a maior potência nesses praticamente 40 anos que Salomão reinou sobre Israel e Judá. Isso tudo aqui serve de lição para nós, porque ele foi bem, ele foi caminhando, foi bem. Mas lá em 1 Reis, a partir do capítulo 2, mais uma vez eu repito, vai mostrar o declínio da vida espiritual de Salomão. Quando ele se entrega às mulheres, quando ele não percebe que estava se desviando. E é exatamente assim que acontece com as pessoas. No caso de Salomão, foram as mulheres que levaram ele a adorar outros deuses, a prestar culto a outros deuses. E quando eu olho para a vida de Salomão, para um texto que nós lemos aqui, e tudo o que aconteceu, né, todas as glórias de Salomão, tudo dando certo, paz no reino, tudo dando certo. Quando ele se desvia, uma das primeiras coisas que acontece é Deus levantando uma nação, um povo, para ir contra Israel. Invejas, brigas. Salomão começa a perseguir Jeroboão. Jeroboão vai lá para um outro país, e depois que Salomão morre, Jeroboão volta, e Deus já falara com ele: olha, eu vou tirar o reino do filho de Salomão e vou entregar 10 tribos a você. Ainda Deus faz promessas a eles, dizendo: se você também andar nos meus caminhos, eu vou estar com você, e assim por diante. Mas ele, infelizmente, nenhum rei de Israel, agora dividida, Israel do Norte, andou com Deus. Mas enfim, irmãos, uma primeira coisa que Davi pediu quando entregou o reino na mão de Salomão, está lá em 1 Reis, capítulo 2, no verso 2, ele diz assim para Salomão: seja homem. Em outras palavras, seja íntegro, seja sábio, seja honesto, e obedeça ao Senhor. Obedeça ao que o Senhor exige. É a chave, é a obediência. É você
não se entregar, não deixar que essas ideologias, né? Essa é a palavra que eu mais acho que se encaixa nesse contexto de se desviar. Nós somos bombardeados por palavras, por contextos, por situações, e aquilo vai fazendo com que a nossa fé esfrie. E se o servo de Deus, o filho de Deus não entender isso, não se precaver, não se desviar, né? Quando o próprio Deus fala assim, olha, se vocês se desviarem, aqui Deus está alertando para a idolatria, mas essa idolatria, ela vem de uma forma disfarçada, em todo o tempo. De uma forma disfarçada, ela chega até nós, ela chega aos nossos filhos, chega às nossas famílias, e essas pessoas vão se afastando, vão se esfriando, e não percebem. Infelizmente, queridos, é uma coisa que está acontecendo ainda hoje, nos nossos dias. Salomão, ele começou bem, mas terminou mal. Isso não é bom. E eu concluo essa palavra de hoje dizendo a você, hoje Deus continua ouvindo as nossas orações. Os seus olhos estão fixos em nós, que somos templos do Espírito Santo, que somos a igreja de Jesus nessa terra. O próprio Paulo disse que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele habita em nós. E quando nós agimos, quando nós nos distanciamos, quando nós permitimos que haja um afastamento, ele fica triste sim. Ele fica triste sim. Então, vamos orar. Você que é templo do Espírito Santo. Aqui o contexto é na inauguração de um templo. E Deus está falando para Salomão, os meus olhos estarão fixos nesse templo. E os olhos do Senhor, eles estão fixos em nós, que somos templos do Espírito Santo. Você, mais uma vez eu repito, que é templo do Espírito Santo, levante um clamor. Dia e noite, ore. E eu tenho certeza que Deus vai sarar a nossa terra. Amém.